Olá, daqui é Margarida David Cardoso do Fumaça. Esta semana temos uma nova entrevista. Fizemos-la no dia 12 de julho, ao vivo, ao ar livre, no Festival Rádio Faneca em Ilhavo. Como a conversa não foi gravada em estúdio, é natural que notes a diferença na qualidade de som. Falamos com o investigador Marco Ribeiro Henriques, que apresento de seguida, sobre as condições nas prisões portuguesas. Como são estas casas onde viviam, no final do ano passado, quase 13 mil pessoas? Quem são elas? O que fazem? Em que consiste na prática o trabalho prisional e que função desempenha intramuros? Esta entrevista tem um quê de especial. É a primeira peça que fazemos sobre aquilo que será uma série audiodocumental sobre prisões em Portugal. Já te falamos desta ideia. É uma das 3 reportagens que podes financiar através da nossa campanha de crowdfunding, aberta até dia 10 de agosto. Podes saber mais sobre esta e outras ideias que estão prontas a sair do papel em fumaça.pt/crowdfunding. Agora sim, fica com a entrevista. Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Margarida David Cardoso e hoje, ao vivo em Ilhavo, no Festival Rádio Faneca, falamos com Marco Ribeiro Henriques, jurista, doutorando em Direito pela Universidade Nova de Lisboa e investigador bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia. O Marco tem investigado nas áreas dos direitos humanos, direito penal e política criminal, com um especial foco no trabalho prisional e a condição das mulheres presas, e já vamos aí. É coordenador do Núcleo de Coimbra do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo e fundador do Observatório dos Direitos Humanos. É importante dizer que entre 2015 e 2017 coordenou o grupo de juristas da secção portuguesa da Amnistia Internacional, onde dirigiu o Observatório das Prisões, e este ano coorganiza o Simpósio Internacional Género e Cultura Prisional, que acontece em outubro em Coimbra. Marco, bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Margarida. Boa tarde a todos e a todas. Gostava que ouvisse um excerto. Tenho um planeta Terra dentro da cabeça, um movimento ininterrupto de translação e rotação. Estou também a andar em círculos, quase imóvel e em pé. Só não sei qual o meu sol fixo, o meu centro dentro do crânio. Deve haver um, mas aqui de fora não vejo. Nossa Senhora das Janelas me proteja, hoje não saio. Nada no exterior, tudo por dentro. Isto é um excerto do Diário da Peste, publicado a 2 de junho, do Gonçalo M. Tavares, no Expresso. E queria falar sobre se o confinamento forçado por causa da Covid-19 traumatizou a sociedade, como continuará quem permanece anos e anos atrás das grades. No final de 2019 havia 12.793 pessoas presas nos 49 estabelecimentos prisionais existentes em Portugal. Perguntava-te em que condições vivem estas pessoas e como é que são estas casas? Bom, há aqui um conjunto de questões que mereciam uma reflexão que porventura este espaço de tempo que estamos aqui não seria suficiente. Isto porque eu estava a ouvir essa citação e na verdade podia perfeitamente encaixar essa citação em vários dos discursos que vamos ouvindo nestes anos em que vou passando pela prisão enquanto investigador. Já o fiz no âmbito do mestrado, estou a fazê-lo no âmbito do doutoramento, estou a fazê-lo num diálogo luso-brasileiro, portanto numa pesquisa comparada e portanto esse excerto e essa ideia de uma certa insanidade que se vai construindo ao longo do período de confinamento, ela é muito atual. E sim, quer dizer, não sendo eu a pessoa se calhar mais habilitada para falar sobre os danos psicológicos e os constrangimentos que o confinamento trouxe à sociedade em geral, efetivamente todos sentimos um coartar da nossa liberdade, não só no espectro mais imediato e material do dia-a-dia, mas também no desenvolvimento da nossa intelectualidade. Falo por mim que o tempo fechado e fechado em família e a trabalhar somou uma série de dificuldades que de facto também demonstraram a necessidade de nos reconfigurarmos e foi o caso, não é? Para nos adaptarmos e portanto isto tudo para dizer que se assim é na sociedade em geral, na sociedade livre, se assim quisermos, para quem está preso não é diferente e eu arrisco dizer que será mais gravoso.
a ideia de que quem está a cumprir uma pena de prisão está também integrada num exercício que é ele em si mesmo traumático, porque coarta um dos vetores mais, diria, implícitos à condição humana, que é a liberdade. E, portanto, ele é necessariamente um momento traumático na vida da pessoa. Podemos falar depois sobre o que é viver dentro da prisão e quais as grandes diferenças, se calhar seria importante para percebermos como é que isto também atinge a pessoa no seu todo. Exato, quer dizer, há 49 estabelecimentos prisionais portugueses e eles são muito diferentes entre si, quer em termos de tamanho, população reclusa, infraestrutura, e isto torna difícil fazer comparações ou apreciações globais sobre o sistema prisional. Mesmo assim, eu ia arriscar pedir-te que descrevas um dia numa prisão portuguesa, se quiseres, usando exemplos concretos das tuas investigações. Bom, eu nunca estive preso e, portanto, não, só consigo observar esse fenómeno do ponto de vista, portanto, do outsider. O que logo aqui não é um exercício simples, porque quando entramos na prisão, vamos imbuídos também de um conjunto de representações sobre o que é estar preso. E representações essas que vamos escolher à informação que é vinculada em geral, na sociedade em geral, mas também aos mídia, às séries que assistimos, à forma meio hollywoodesca com que nós representamos a prisão. E, portanto, quando entramos já vamos imbuídos de uma série de preconceitos sobre o que é estar na prisão. E depois, quando ultrapassamos estes preconceitos sobre estas representações, no momento em que começamos a falar com os agentes prisionais, nomeadamente quem está preso a cumprir penas de prisão, porque esta coisa de estar preso também é muito complicado, porque não sei se até que ponto é que os guardas prisionais, as pessoas civis que são funcionários também não estão, de certo modo, presos àquela realidade. É preciso conhecer como é que estas pessoas trabalham dentro da prisão e como é que se trabalha dentro da prisão, o que é necessário. Para ter uma ideia, não podemos estar com o telefone, desde logo, não é? Entre outras questões. E, portanto, há muitos estudos muito interessantes sobre realmente esta distinção sobre o que é estar preso. O dia-a-dia de alguém que está na prisão, ele é manifestamente diferente daquilo que é, naturalmente, e por implícito que é estar em liberdade, mas, como digo, algumas dificuldades em conseguir colher uma informação que seja efetivamente genuína. O que é que eu posso daqui trazer? Parte daquilo que foi a minha observação em campo, portanto, que já teve vários momentos, já teve várias fases também na evolução do meu percurso enquanto investigador e, portanto, a visão que tinha há 4 anos atrás, ela é manifestamente diferente daquela que tenho hoje, porque com o aprofundar das questões e das vivências dentro da prisão, concluí que efetivamente é preciso também fazer um exercício de escrutínio sobre aquilo que nos é transmitido por todos os agentes prisionais, mas sobretudo por quem está preso. Podes dar um exemplo dessa diferença que percebeste em 4 anos, que é um período bastante curto, ainda assim? Como? Dar-me exemplo de uma diferença ou de um pensamento que mudaste, da tua perspectiva nestes 4 anos. Sim, portanto nós não podemos, quem pensa que estar preso é apenas estar coartado da liberdade de movimento e de disposição, está completamente enganado. Isto é o que diz a lei. A lei realmente, quando fala na pena de prisão, pretende privar de liberdade, mas uma vez preso, a pessoa não fica apenas privada da liberdade. Portanto, há um conjunto daquilo que alguns investigadores nomeiam como violências sobrepostas, a que fica sujeita a pessoa que está presa e que vai coartar outros direitos fundamentais e outras rotinas que, em princípio, acharíamos todos que não teriam ali alterações. E, portanto, questões como a ligação familiar não fica apenas mitigada por via dos muros da prisão. Ela fica completamente corroída a partir do momento em que nós temos timings para fazer o contacto telefónico ou para estar fisicamente com as pessoas. Entre outras questões. Também a dimensão do ser mulher dentro da prisão. Eu tenho trabalhado sobretudo com mulheres que estão presas. Aliás, toda a minha experiência empírica é toda com mulheres em contexto prisional, mulheres que são mães em contexto prisional e, por incrível que pareça, ser mãe em contexto prisional também é diferente de ser mãe fora do contexto prisional. Mãe no sentido em que vive com o filho dentro da prisão. Desde logo, a lei começa por dizer que é um direito de quem está preso
ter o filho na prisão, mas quando olhamos para os 49 EPs, vamos ver que só os EPs que recebem mulheres é que têm esta possibilidade. O que quer dizer que um homem que viva sozinho com o seu filho, se por acaso for preso, não pode estar com o filho. Logo aqui há um problema muito grande que é preciso pensar. E, portanto, esta questão da dimensão familiar e do aprofundar dos laços familiares, da vivência dos laços familiares, ela é completamente arrasada com a prisão. Portanto, em lado nenhum isto está previsto na lei, mas depois a prática é isto que traz. Também numa dimensão que é aquela que me preocupa mais nesta fase, que é o trabalho prisional. Isto porque, sobre trabalho prisional, podemos falar 10 horas e não vamos chegar a conclusão nenhuma. Mas, quando falamos em trabalho prisional, é preciso perceber que trabalho é este, qual é o envolvimento destas pessoas, o que é que isto acrescenta a estas pessoas, o que em tese nos parece uma mais-valia, pensar em trabalho, pensar em autonomização, pensar em rendimento, mas depois quando olhamos para o trabalho concretamente dentro da prisão, nada disto se verifica nestes termos, ou pelo menos não nos termos em condição análoga em liberdade. E, portanto, isto também é diferente. Portanto, tudo isto, depois somado àquilo que são as rotinas próprias da prisão, portanto, as pessoas têm um horário para acordar, e sobre isto gostava também de dizer uma coisa que também é completamente diferente daquilo que se vive em liberdade, que é as pessoas deixam de ter disposição sobre a tomada de decisão nas coisas mais simples. Por exemplo, o horário de acordar, voltam a ser acordadas por alguém como porventura na infância sucedia, não é? Há alguém que abre a porta e manda acordar. A mesma coisa sucede com o horário das refeições, o horário de regressar para as celas, e também, num particular, naquilo que é a componente da parentalidade dentro da prisão. Existe, por exemplo, regras dentro da prisão sobre como é que se cuidam dos filhos dentro da prisão. Na minha perspectiva, excessivas, que eu também sou pai e, portanto, olhando para aquelas regras, parece-me que é um bocadinho excessivo. Ok, estamos a falar de parentalidade dentro da prisão, mas será que é necessário ensinar os pais e as mães como cuidar concretamente dos filhos, sendo que as pessoas já estão habilitadas, porque já têm outros filhos, porque não estão presas por nenhum crime de natureza que possa colocar em causa essa questão. Portanto, há aqui uma mão invisível de uma certa patriarcalidade até do Estado naquilo que é o domínio da pessoa quando ela está dentro da prisão. E, portanto, há todo um coartar não só da liberdade de movimento e não só na liberdade de exposição. Portanto, há como que aquilo que Foucault falava, uma maniatação do corpo quando ele está dentro da prisão. Para dar aqui alguns exemplos concretos, o último relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção, que é um órgão da Provedoria-Geral da República, que faz visitas sistemáticas às prisões como forma de prevenção da tortura, e foi entregue em junho no Parlamento. Há características em comum que já vamos aprofundar, que é a questão da insuficiência de guardas provisionais, de profissionais de saúde, em particular psicólogos e técnicos de reeducação, e as deficientes condições materiais. Há problemas de umidade, falta de luz natural, temperaturas extremadas, principalmente no inverno. E nós vamos ver, por exemplo, alguns exemplos concretos. As prisões com piores condições, segundo este mecanismo, são degradadas, sujas e úmidas, são as de Alcoentre, Lisboa, Ponta Delgada e Montijo. E dando alguns exemplos, em Ponta Delgada não existem celas individuais, há camaratas onde chegam a dormir 14 pessoas acomodadas em 4 beliches, 3 andares e um de 2. No Montijo, em Lisboa, nas celas duplas, as sanitas estão em frente ao beliche sem qualquer separação. No Porto, as celas são tão pequenas que a sanita está separada do resto da cela apenas por uma cortina. Em Pinheiro da Cruz, em Grândola, em algumas células os reclusos fazem mesas a partir de caixas de cartão. E segundo as regras, segundo o regulamento das próprias prisões, devia haver mesas em todas as celas. Ou seja, estes são alguns exemplos que contrariam aquele que é o regulamento da Direção-Geral de Serviços Prisionais. Ou seja, o Estado está a admitir falhar naquilo que ele próprio desenhou que deviam ser as regras. Isto é muito complicado. É muito complicado porque nós temos em Portugal prisões com mais de 100 anos. Lisboa é um caso, Coimbra está muito próximo disso também, elas são momentaneamente foram criadas na mesma altura, e o parque prisional português, mais de 50%, tem mais de 50 anos. Porque parte do Parque Prisional Português resulta da reforma de 36, que também foi uma reforma muito, muito complexa e que tinha um objetivo muito concreto que hoje não se coaduna com aquilo que são as finalidades da pena de prisão, desde logo, e da prisão enquanto ferramenta para o cumprimento dessa pena. Nomeadamente, foi uma reforma que estava assente naquilo que é o papel retributivo da pena. E, portanto, as prisões foram criadas para
em cada uma delas, o preso ter que trabalhar de forma implícita e obrigatória como parte da pena, e de lá para cá eu diria que só a legislação é que mudou. Porque depois as práticas institucionais, já podemos falar um bocadinho sobre isso, vão levar todas a este caminho também de que há um certo lugar de retribucionismo ainda presente no sistema. Embora não seja assumido, ele está lá. Mas uma lógica, quando diz retribucionismo, de castigo? De castigo, exatamente. A questão que falavas sobre uma certa demissão do Estado nesta... Efetivamente, porque na realidade quando nós falamos de prisão, nós estamos a falar de um domínio de políticas públicas, porque é isso que a prisão cumpre um desígnio de política criminal, que não deixa de ser uma política pública para quem comete crimes. Eu até costumo comparar, até de forma um bocado polémica, mas efetivamente a prisão cumpre um desígnio como cumpre o hospital, ou o tribunal, ou a escola. É um desígnio de política pública que tem um fim específico, que ali no caso é uma questão de política criminal. E portanto, porque é que o Estado investe mais em hospitais ou em escolas e investe menos em prisões? Isto tem a ver com uma certa visão, uma certa narrativa sobre o crime e sobre o que é a prisão, que vai resultar em termos de prisões completamente insalubres. Eu conheço o relatório da Provedoria, de resto é uma das frentes que eu vou acompanhando na minha investigação, e eu diria que isto não é inédito, porque se formos ler o relatório do mecanismo do ano anterior e do outro ano anterior, vamos encontrar os mesmos problemas, o que quer dizer que também não é um mecanismo eficaz no sentido em que ele não é vinculativo. Portanto, ele faz recomendações aos Estados. E no caso português, ele está sobre a égide da Provedoria de Justiça, mas ele é, na verdade, um mecanismo internacional, que vai comparando depois todos os países, mas não tem um caráter vinculativo, e, portanto, ele recomenda. A Provedoria de Justiça faz um papel também muito importante de receber e tratar as queixas de várias ordens, mas neste particular do sistema prisional, mas também só consegue recomendar, e, portanto, não vincula o Estado a esta alteração. O que mais próximo daqui pode resultar numa vinculação é depois o papel do próprio Conselho da Europa, que também vem alertando há vários anos esta parte, que em Portugal surgem novas formas de tortura, e essas formas de tortura não é numa acessão medieval do termo, mas relacionam-se com isso que acabaste de dizer, as condições das prisões, porque efetivamente concordaremos que são condições degradantes e que estão para lá daquilo que é a finalidade da pena de prisão, que é coartar a liberdade de movimento e disposição. Em lado nenhum se lê que a pessoa vai ter que ser sujeita a violações extremas da sua condição e da sua dignidade. Pensar que, deste aí uns exemplos um bocado simpáticos, porque há uns assim mais escabrosos, não é? Eu estive no EP de Lisboa, que é um EP para receber homens, mas estive lá na condição de investigador no serviço de arquivo dos prisionais, que é lá que funciona. E tínhamos frequentemente relatos de reclusos que acordavam com ratos a roer-lhe os pés. Porque não sei se tens presente como é que é a estrutura da prisão, mas tem 3 andares, o térreo é abaixo do nível do solo, tem mais de 100 anos, e o que sucede é que os animais surgem pela sanita e por onde podem entrar. E, portanto, pensar que isto acontece em Portugal em 2020 é assombroso daquilo que é a condição de um país democrático e que tem os direitos humanos e fundamentais concretizados na Constituição. E, portanto, estas coisas sucedem. Porquê é que isto acontece? Como digo, tem muito a ver com o desinvestimento do Estado. Há opções estratégicas, mas as prisões costumam ser o parente pobre das políticas públicas ao nível orçamental. E isso, de certo modo, vem-se degradando. Mas também gostava de dizer que, com as medidas que foram tomadas nesta fase, por conta da pandemia, já permitiu reduzir a população dentro das prisões para níveis históricos. Não sabemos como é que vamos chegar ao final do ano, mas nós já estamos com menos de 90% de lotação, que é uma coisa inédita em Portugal. Nós, só em 2018, é que deixámos de ter, no final do ano, a 31 de dezembro, menos de 100% da lotação. Porque é importante ver que tu falaste aí em 12 mil e tal presos, mas o movimento de presos ao longo do ano é muito superior. Certo, isto era números a 31 de dezembro de 2019. E, portanto, ao longo do ano acontecem pontualmente picos de sobrelotação, e há EPs onde isto é permanente. Aliás, neste relatório do mecanismo temos EPs com 160 de sobrelotação, o que quer dizer que em celas que são feitas para 4 pessoas, em algumas estão 12 pessoas, não é? Com tudo o que isso acarreta. Falamos, por exemplo, do EP de Torres Vedras, que tem uma taxa de ocupação de 160%, e se falarmos de prisões maiores e mais complexas, 7 dos 21 estabelecimentos com esta dimensão estão sobrelotados, sendo o caso mais grave o do Porto, como falavas, que tem
aqui, isto é um dado, no último dia do ano passado, 145% de taxa de ocupação. E ia pedir que aprofundasse uma questão que já falaste, que exatamente citando uma frase do relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, diz que, estou a citar, o foco na taxa de ocupação é particularmente relevante, visto ser conhecida a correlação entre a sobrelotação e o risco de maus tratos. Ia-te pedir para nos explicares isto, em que medida é que a sobrelotação em vários EPs e as fracas condições de habitação tornam estes espaços mais violentos? Bom, essa é outra questão que nos dava dias para debater. Isto porquê? Que nós não podemos daqui afastar a ideia também, que tem que estar sempre presente quando falamos de prisões, que as pessoas que estão na prisão já estão sujeitas à pressão própria do que é estar dentro de uma prisão. Eu, como disse, nunca estive preso, mas passei vários dias seguidos a ir à prisão, sobretudo quando fiz o meu mestrado, e eu sentia-me bastante pressionado dentro da prisão. E, portanto, eu não era preso e não tinha especiais regras, portanto, impostas. Há, naturalmente, vários cuidados para outsiders dentro da prisão, mas eu sentia-me profundamente vigiado, por maioria de razão, e sentia-me brutalmente pressionado. Imagino como é que serão estas pessoas que vivem lá na condição de reclusos. E, portanto, esta pressão, aquilo que gera é naturalmente vários sentimentos de revolta também, que depois, quando interseccionados com as falências do próprio sistema, às vezes coisas muito pontuadas, como um comportamento num dia mau de um parceiro de cela, ou a alimentação que não era boa, ou o castigo que lhe foi aplicado, às vezes sabe-se lá se de forma mais justa ou menos injusta, é um rastilho para haver um grande problema. Depois também é preciso trazer à colação aquilo que é um problema gravíssimo e que o Estado português ainda não conseguiu resolver, que é a justiça intramuros. Porque dentro da prisão, muitas vezes, acontece um Estado dentro do próprio Estado. E um conjunto de regras que naturalmente não são propiciadas nem fomentadas pela organização prisional, mas que acabam por viver da decorrência empírica do que é estar preso e resultam entre presos. E, portanto, é por isso que se tem que separar presos de acordo com o tipo de crime. E muitas vezes há julgamentos que são continuados dentro da prisão pelos próprios presos. E, portanto, isto é uma bomba relógio. Podes dar exemplos? O exemplo mais óbvio são aqueles crimes que estão relacionados com a autodeterminação sexual, em que normalmente estas pessoas que portanto, cometem este tipo de crimes e que são condenados por este tipo de crimes, já ficam normalmente em alas separadas. Se bem que esta separação em alguns EPs também não é muito evidente, lá está, pelas próprias características arquitetónicas do EP. Mas não basta isto, podemos pensar também nos acertos de contas de violências e de coisas que se passam na rua, que se transportam naturalmente para dentro da prisão, as questões dos gangues criminosos, que em Portugal não é uma coisa muito evidente, mas que há casos pontuados, que depois dentro da cadeia têm que ser separados os grupos que estão identificados com aqueles movimentos para precisamente evitar estes acertos de contas. Também acertos de contas encomendados pelas vítimas e pelas famílias das vítimas que conseguem, isto acontece em Portugal. Depois também coisas relacionadas mais com a vivência e com a autodeterminação da própria pessoa. Eu não sei porque nunca vivi essa situação, mas imagino que assumir-se homossexual numa cadeia onde só estão homens e numa cela onde são outros homens, porventura heterossexuais, se calhar é capaz de não ser a melhor valia para ter tranquilidade dentro da prisão. E isto, naturalmente, está a mitigar a autodeterminação daquela pessoa. E, portanto, todas estas coisas acontecem e, de facto, há muitos casos identificados e é nisso que redunda. A sobrelotação acaba por ter reflexo naquilo que é a finalidade última da prisão, enquanto mecanismo para prevenir e para reprimir a criminalidade. Porque se alguém vai para a prisão para depois ver mais direitos ainda coartados, eu não acredito que saia muito, muito bem tratado, não é? E disponível para viver em comunidade sem voltar a cometer crimes, não é? Tem muito a ver com isso. Entre 2012 e 2016, a prisão da Polícia Judiciária de Lisboa e o estabelecimento prisional de Pinheiro da Cruz, que já falamos em Grândola, foram a casa de Daniel Andrei Petrescu, cidadão romeno, agora com 33 anos, foi condenado a uma pena de 7 anos de prisão, que cumpriu por roubo e associação criminosa. A queixa que ele apresentou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos fez com que em dezembro do ano passado Portugal fosse pela primeira vez condenado por violar o artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos
Direitos Humanos que proíbe os tratamentos cruéis e degradantes. O Estado português foi, por isso, obrigado a pagar-lhe 15 mil euros de indenização. Petresco foi submetido, e estou a citar a decisão do tribunal, a um tratamento desumano e degradante em ambas as prisões. Este é um exemplo de um problema sistemático ou é uma exceção? Não é um problema sistemático e preocupante, porque na verdade foi a primeira vez que Portugal foi condenado no âmbito do artigo 3º, mas já foi condenado noutros artigos. Não é? E essa decisão, eu conheço essa decisão teve que ver com as condições da habitação. Eu não gosto muito de utilizar cela, mas é disso que eu me estou a referir. Teve a ver com as condições a que ele foi sujeito. E, portanto, ele interpelou o Estado português e o Estado português veio a ser condenado. Mas o Estado português já foi condenado várias vezes no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por conta do sistema prisional, em várias frentes, mas, por exemplo, por prisão preventiva excessiva, também pela duração do próprio processo penal, entre outras frentes. Portanto, há muito ainda a fazer nessa frente. Felizmente, começam a aparecer mais sentenças, o que quer dizer que a defesa de quem está preso, ela parece-nos mais eficaz, e eu aqui estou a ser um bocadinho até perverso com os colegas que são advogados, porque efetivamente o meu sentimento quando cheguei à prisão e comecei a ler os processos é de que falta muito advogado dentro do espaço prisional, porque há coisas que se passam que não chegam sequer a ter o exercício do contraditório sobre quem está preso, e o contraditório é dos direitos mais básicos numa sociedade dita democrática, e portanto quando se começa a assistir a um maior nível de queixas, como sucede com a Provedoria de Justiça, mas também com outros órgãos, nós no Observatório dos Direitos Humanos recebemos também muitas queixas do sistema prisional. Quando começamos a assistir mais litigância sobre direitos humanos e direitos fundamentais dentro da prisão, quer isto dizer que o sistema também de defesa está a funcionar melhor. Não é? Portanto, eu penso que aliás, gosto de ver o copo meio cheio nesta perspectiva, porque efetivamente há imensos problemas a este nível e têm que ser tratados. Mas porquê que dirias que antes não funcionava tão bem? As pessoas não têm acesso à defesa? A defesa não é competente? Qual é o problema? Não é efetiva. Não é efetiva e tem muitas razões para não ser. Não? É muito fácil colocarmos a culpa sobre os advogados. Isso é a coisa mais fácil e é mais injusta na minha perspectiva. Porque o que sucede aqui é que o próprio sistema do apoio jurídico, os chamados advogados oficiosos, não é? Para simplificar. O que sucede é que depois não se coaduna com os prazos processuais e com a própria realidade de quem está preso. Exemplo, aparece uma situação nova, quem já está preso, e aparece um novo processo onde é preciso contestar alguma coisa, é preciso apresentar uma defesa. Isso tem um prazo. Mas até que chegue ao recluso, chega-lhe o despacho, e depois ele há de ligar a alguém que lhe há de arranjar um advogado, ou ele quer requerer um advogado, ele tem que fazer com que lhe chegue novamente um formulário para ter acesso ao direito, ao sistema de acesso ao direito. Isto por vezes demora dias. Eu conheço voluntários no sistema prisional que uma das coisas que trazem sempre na algibeira é um formulário do acesso ao direito. Porque quando vão fazer as visitas, não é? Já entregam aos reclusos, porque se eles precisarem, eles têm notícia do despacho na secretaria, chegam à cela, preenchem porque às vezes basta isso. Porque depois o que sucede é que, não lhe sendo apresentado... portanto, não lhe sendo atribuído, na verdade, logo o advogado, depois se for um ato em que seja de constituição obrigatória do advogado, é o próprio tribunal que o nomeia, e depois há ali uma série de passos em que o próprio recluso muitas vezes não tem exatamente um papel muito ativo. Se somarmos a isto a condição dos próprios advogados inscritos no sistema de acesso ao direito, é uma condição brutalmente precária. Pensar que se o recluso está preso no Linhó e o advogado é de Coimbra, ele tem que ir lá e não recebe por isso. Não é? Portanto, vai receber, depois daquele processo estar findo, vai receber com certeza, muitas vezes em tarde e más horas, mas vai receber qualquer coisa, mas na verdade todo esse expediente, não sendo remunerado, depois torna também muito difícil a concretização. Portanto, muitas vezes apontamos o dedo, é a forma mais fácil apontar o dedo aos advogados, mas realmente toda a gente que trabalha precisa de ser remunerada, não é? E efetivamente eles trabalham, mas depois acabam por ficar enredados aqui em teias que, ao fim do dia, quem fica prejudicado é o recluso, que não fez valer um direito que tinha, muitas vezes de contraditório. O que eu mais vi nos processos foi a ausência realmente
de apresentação de defesa e sobretudo em questões de foro interno, de foro disciplinar dentro do meio prisional, em que não se oferecia muitas vezes de defesa porque não havia tempo para isso, não é? E em alguns casos eu achei bastante questionável. Exemplo, uma reclusa pintar as unhas a outra reclusa é indício de negócio não autorizado. Bom, nós estamos a sancionar por indícios, é logo aí um grande problema, não é? E estamos a sancionar por indícios sem que a pessoa possa oferecer uma defesa, portanto, técnica, se assim quisermos. Conclusão, ao fim do dia, esta reclusa vai cumprir 2 ou 3 dias de cela solitária e pronto. E entretanto estava só a pintar as unhas à colega. Também sabemos que, enfim, não sejamos ingênuos e muitas vezes, efetivamente, até são negócios não autorizados que estão por trás desse pintar as unhas ou emprestar o vestido. É outra coisa também que acontece. Uma reclusa é vista com um determinado vestido. No dia seguinte há outra reclusa que tem esse vestido. Isso também pode ser indiciário de uma troca, um negócio não autorizado dentro da prisão e, portanto, a partir daí desenrola-se o processo. E, portanto, eu não gosto de falar em arbitrariedade, mas o sentimento é um bocado esse, não é? De pensar que aqui qualquer coisa ficamos no domínio do pode ser que, e o pode ser que, apesar de tudo, não pode vincular, não é? Uhum. Como vimos, e já falamos um bocadinho disto, no final de 2019 havia quase 13 mil pessoas presas em Portugal e apesar da tendência de diminuição nos últimos 4 anos, este número é mais do triplo do que em 1976, o ano em que foi votada e aprovada a atual Constituição da República Portuguesa. Nessa altura havia 3.633 pessoas presas, segundo os dados oficiais. Atualmente em Portugal e no resto da Europa há um problema crónico de sobrelotação das cadeias, como falamos. E de pedir uma perspectiva histórica para perceber o que é que fez disparar desta forma a reclusão. Se é que fez disparar, né? Começo logo por dizer isso. Eu tenho sempre muito cuidado com as comparações. E muito mais essas comparações históricas, é preciso compreender o que era estar preso em 76, como é que se era preso em 76 e também tudo o que aconteceu em 76, porque a Revolução é em 74 e houve várias situações em que se soltaram as pessoas porque não havia culpa formada, não havia julgamento, para além das questões políticas, não é? E portanto, haver números mais diminuídos em 76 é complicado estarmos a comparar com a mesma realidade em 2020. E, portanto, feita esta ressalva, importa aqui também ver vários fatores. Pensar também em novas tipologias de crime, pensar também que o combate à criminalidade e sobretudo a criminalidade mais organizada, ele é mais eficaz claramente nos últimos anos, a questão da despenalização do consumo de estupefacientes no final dos anos 90 também veio trazer um embate ao sistema prisional e portanto também deixa-me dizer-te que arriscaria dizer que o tipo de crimes que levavam pessoas à prisão em 76 não é muito diferente do tipo de crimes que levam à prisão em 2020, que atualmente em Portugal e no resto do mundo, sobretudo tráfico de droga e a seguir os crimes patrimoniais. E, portanto, o roubo. Exatamente, o roubo, o furto e por aí vai. E, portanto, isto não era muito diferente em 76. De lá para cá, o que há realmente é uma maior intensidade de especialização naquilo que é o combate à criminalidade. Depois também é preciso trazermos aqui à colação que em 76 tínhamos um conjunto de prisões que hoje é mais alargado. Pronto, na verdade existiam prisões que hoje não existem, mas também hoje existem prisões, portanto, mais prisões. Mas também não vou fugir da questão, nós em Portugal temos uma cultura prisional claramente identificada, porque nós quando comparamos Portugal com outros países no espaço dos 47 países do Conselho da Europa, nós vemos que em Portugal, não obstante termos um conjunto de molduras penais mais baixo que alguns países, nós prendemos muito mais. A criminologia e a sociologia da justiça explicam isto com a necessidade também de uma certa securitização da sociedade. A ideia de que se o perpetrador do crime estiver preso, aqueles muros vão me proteger durante um período e, portanto, a minha ideia enquanto cidadão de paz social e de sentimento de segurança, ela é maior se a pessoa estiver presa. E, portanto, isto não é exatamente uma coisa muito assumida, mas efetivamente prende-se muito com a justificação da paz social. O que não é suficiente. Também importa trazer para aqui que nos últimos anos
os sucessivos governos têm tentado combater isto. Não é uma frente fácil, como eu disse há pouco, porque as prisões são o parente pobre das políticas públicas, mas medidas como retirar da prisão pequenas condenações, pessoas que foram condenadas por exemplo, serem apanhadas sucessivamente sem carta de condução, o furto, o roubo em pequena escala, serem retirados da prisão para prisão domiciliária, por exemplo, ou então mais trabalho a favor da comunidade, já veio diluir um bocado estes números, e o caminho tem que ser este, na minha perspectiva, porque efetivamente a prisão ensina muito pouco. Eu não gosto de dizer que não ensina nada, mas ela ensina mesmo muito pouco. E quando nós metemos na prisão pessoas que ainda são trabalháveis no sentido de capacitar para as competências da vida em comunidade, e as colocamos ao lado de pessoas que infelizmente há muitos anos cometem crimes e a prisão não é exatamente um dado novo nas suas vidas, nós estamos a dilacerar o espaço que ainda teríamos naquelas pessoas para conseguir serem trabalhadas para não cometer mais crimes. Portanto, em Portugal não há grandes estudos sobre a reincidência, mas eu arriscaria dizer que a reincidência tem muito a ver com esta ausência de uma certa seleção de que tipos de crime e de conduta deve efetivamente estar a ter a prisão como solução. Não se pode realmente prender tudo, e em Portugal prendemos muito. Isso é uma conclusão muito óbvia. Em Portugal prendemos muito e durante muito tempo. Portugal Sim. é o segundo país europeu em Sim. que um recluso passa em média mais tempo na prisão. Sim, São sem cerca de, em média, são a mediana, de facto, são cerca de 32 meses, valor 4 vezes superior à mediana europeia, que são 8 meses. Sim. O que é que isto significa? Porque é que prendemos as pessoas por mais tempo? Isso significa que nós temos desde logo índices de reincidência muito grandes, porque é preciso ver aqui vários fatores. Em termos processuais, eu diria que as coisas estão mais ou menos bem organizadas, porque uma pena até 5 anos, ela tem que ser analisada obrigatoriamente, tem que ser analisada para ser suspensa. Portanto, porque existe um mecanismo processual que obriga, portanto, a que isso suceda. Isso depois é muito polémico em algumas frentes, mas isso só por si já é um fator para não prender, quer dizer, até 5 anos estamos a falar já de crimes com alguma envergadura. A questão que se coloca aqui é a reincidência, porque a reincidência é aquela situação em que alguém que comete um crime, num hiato temporal a seguir àquele período de cumprimento de pena, volta a cometer outra vez um crime da mesma natureza criminal. Bom, o que é que sucede? Quando vai ser analisado este crime em novo julgamento, já não se pode ter em consideração a questão da suspensão. Porque um dos requisitos é não ter sido condenado anteriormente pelo mesmo tipo de crime. O que é que isto vai levar? A que a pequena criminalidade, que depois também tem uma explicação complexa, que tem muito que ver com as cadeias de miséria na própria sociedade, a pequena criminalidade de 2 anos, 3 anos, de repente têm todos que ir cumprir pena de prisão, porque já não tem expediente processual que lhes permita aliviar essa necessidade. E é por isso que depois nós temos uma mediana de cumprimento maior que outros países. Claro que esta é uma razão, mas há outras, mas que esta é uma razão mais material e, se quisermos, mais processual. Porque há outras, sobretudo de índole social. Se nós pensarmos quem é que são as pessoas que estão na prisão, bom, eu diria que na prisão, as palavras não são minhas, mas é costume dizer-se que na prisão estão os pobres. Eu tenho dados do estudo que fiz com as mulheres em Santa Cruz do Bispo. Estes dados são de 2015 e 98% daquelas mulheres tinham histórico de prisão na primeira geração, quer antes dela ou pela via colateral. Portanto, ou seja, pais, tios, já tinham estado presos, não era 98%? novidade. Não era novidade a prisão. Portanto, isto é reflexo do que estamos aqui a dizer. Portanto, é claro que eu não estou com isto a dizer que alguém que tem outro alguém na prisão vai cometer crimes. Mas depois vamos analisar quem são estas pessoas, não é? A questão social, a questão da desintegração, de algum modo, destas pessoas, daquilo que é a vida em sociedade. Facilmente vamos encontrar as pessoas que estão segregadas por via da raça, por via do credo, até, etc. E isto remete-nos para um exercício de reflexão que não é só a nível prisional, não é? É de pensar da forma como nós organizamos a sociedade e como é que esta forma de organizar a sociedade, até como organizamos a urbe, não é? Quando nós falamos
no problema dos bairros sociais, sim, eu quando cheguei a Santa Cruz do Bispo também o que eu vi foi mulheres que eram sobretudo dos bairros sociais e parece-me que a justificação está no fator social, porque se calhar todas aquelas pessoas com maior vulnerabilidade social foram todas empurradas para o bairro social. Portanto, é normal que eu lá encontre mais pessoas presas e com familiares presos do que no núcleo urbano da cidade. Agora, isso não tem a ver com uma segregação entre boas pessoas e más pessoas. Tem a ver com a organização da própria sociedade e da forma como nós interpretamos aquilo que é a integração democrática, não é? E, portanto, não podemos olhar só para essa questão do ponto de vista processual e penal. Temos que ver no conjunto. Vamos aprofundar a questão racial que falaste. No livro Racismo no País de Brancos Costumes, a jornalista do Público Joana Gurjão Henriques retrata esta realidade. As taxas de condenação nos mesmos tipos de crime eram mais elevadas para estrangeiros do que para cidadãos portugueses. O número de condenações pelo mesmo tipo de crime é também maior para cidadãos dos países africanos de língua e expressão portuguesa do que para os portugueses. Alguns exemplos: 9 vezes mais por roubo ou violência, 8 vezes mais por resistência e coação entre funcionários. E ainda um último dado: um em cada 73 cidadãos dos PALOP com mais de 16 anos em Portugal está preso. Isto é uma estatística 10 vezes superior ao que acontece com os cidadãos portugueses. Estes dados também são em linha com resultados de vários estudos publicados, por exemplo, pelo Observatório da Imigração e por dados da Direção-Geral de Política de Justiça. Há em Portugal uma justiça para portugueses brancos e uma justiça para os outros? Bom, esse é daqueles temas que estão a arder, não é? Atualmente. É muito complicado e também não concordo com algumas coisas que disseste, porque penso que são conclusões também de algo precipitadas, não escamoteando o problema que existe. A parte dele explica-se com o que eu acabei de dizer, com a forma como nós integramos as pessoas. Se nós analisarmos a sociedade francesa, no processo de descolonização, conseguiu integrar muito melhor as pessoas ex-colonizadas, não é? E que hoje ocupam lugares cimeiros na sociedade francesa, coisa que em Portugal não conseguimos fazer, e o espaço temporal em que isso aconteceu foi muito semelhante, e portanto logo aqui está parte da resposta à questão que se coloca neste problema, que é a forma como nós integramos as populações, as pessoas que são oriundas dos países que são de expressão oficial portuguesa, porque também foram países colonizados pelos portugueses. E, portanto, se nós não integramos bem estas pessoas, com muita naturalidade conseguimos perceber que as empurramos quase para o crime, não é? Portanto, é muito natural que depois, dentro da prisão, concorde inteiramente. Nós encontramos dentro da prisão, maioritariamente, pessoas africanas ou de matriz africana, pessoas ciganas, imensas, e portanto, e depois todas as outras pessoas. E, portanto, isto ilustra um pouco do que estavas a dizer. Eu não acredito que exista uma justiça para brancos, outra para negros ou para ciganos. Eu nisso não acredito. Mas também não vou escamotear os preconceitos e preconceitos que existem. Portugal é um país onde há 2 ou 3 anos um acórdão do Tribunal Constitucional veio dizer uma coisa óbvia, que é um juiz em primeira instância não pode fundamentar a aplicação de uma pena assente na condição de cigano daquela pessoa, que foi o que aquele juiz fez. Por acaso acho que até era aqui de Aveiro, que dizia que basicamente fundamentou em parte aquela condenação dizendo que o indivíduo pertence a uma, não sei se com estas palavras estou a citar de acordo com o que me recordo de ter lido, mas era deste género, porque pertence a uma comunidade habitualmente subsidiodependente, como se a condição de cigano fundamentasse uma condenação. Não pode. Não pode. O que fundamenta a condenação é a prática criminal, é a culpa que se apura ali. E, portanto, estas coisas não estão separadas. Isto acontece exatamente também com os afrodescendentes, não é? Portanto, nós quando vemos que não integramos bem as pessoas das anteriores colónias portuguesas, vivem maioritariamente em bairros sociais, vivem marginalizadas por maioria de razão, com empregos precários, com condições sociais vulneráveis, pois naturalmente vão cometer mais crimes. Portanto, não escamoteando o problema do racismo, que não deve ser escamoteado, isto tem que ser muito claro. Efetivamente há problemas a montante, e são problemas sociais. Achas que mais do que uma questão racial, na generalidade dos casos, é uma questão de exclusão social e de pobreza neste caso? Eu acho que é de racismo social,
porque o pior racismo é aquele que é neutro, não é? Que nós dizemos todos que não somos racistas, mas depois temos aqui várias nuances que implicitamente as representações da nossa educação, da nossa cultura, nos vão trazendo para o dia-a-dia, e essa reflexão sobre o que é ser racista é realmente uma coisa que está na ordem do dia e muito bem, que tem que ser esclarecida, porque quando nós vemos quem é que são as pessoas que usam transportes públicos em Lisboa a vir da margem sul para a margem norte às 6 da manhã, são maioritariamente afrodescendentes, são as pessoas que vêm limpar os dos escritórios onde depois as pessoas vão trabalhar. Porquê que essas pessoas não estão mais inseridas? Porquê que não pertencem às elites? Porquê que não têm lugares de presença na organização da sociedade portuguesa? Bom, a seguir vão-me dizer, então, mas temos uma ministra que é de matriz africana, um primeiro-ministro que é de matriz indiana. Vamos ver também quem são estas pessoas. Eles não são pessoas racializadas, são pessoas que têm uma origem já na elite da própria comunidade. Atenção, não é? Portanto, quer num caso, quer no outro. E, portanto, não me parecem que sejam também exemplos representativos desta diluição que agora se quer fazer parecer que afinal não somos racistas porque temos negros, temos indianos nos órgãos de poder. Não temos nada. Temos que olhar para ver quem são estas pessoas que estão lá. E aquele até é o estado natural da ascensão deles. Eu gostava de ver... como recentemente, parece-me que esta semana até, que vi que a atual secretária de Estado, parece-me, do Turismo em França, não tenho a certeza se é do Turismo, mas é secretária de Estado, é uma imigrante cabo-verdiana. E, aliás, em França há imensos portugueses, não é? Já descendentes de imigrantes, que ocupam lugares cimeiros na sociedade. Isto tem a ver com a forma como a sociedade se organiza, não é? Portanto, nós em Portugal não fazemos este debate. Desde logo em Portugal, nós não conseguimos perceber quantas pessoas são afrodescendentes, porque essa pergunta não sai nos censos e nós não conhecemos. E se nós não conseguimos analisar o fenómeno social, dificilmente, na minha perspectiva, vamos conseguir encontrar soluções para estes problemas que são mesmo sociais e que depois terminam na prisão, porque a prisão não soluciona estes problemas. É muito importante. Exato, porque aqui estes dados precisamente por não haver essa recolha de dados étnico-raciais em Portugal, estes dados que eu enumerei são apenas de cidadãos que nasceram fora de Portugal, em países africanos, e por isso se podem classificar desta forma. E já agora deixa-me só dar daqui uma chega ainda em relação aos estrangeiros, porque muitas vezes, fruto desta segregação, particularmente nas comunidades cabo-verdianas e angolanas, e também guineenses, isto verifica-se, que são comunidades onde ainda há muitos cidadãos indocumentados. Cidadãos que nasceram em Portugal, mas que para o sistema prisional são estrangeiros. E, portanto, quando nós olhamos para o sistema prisional e falamos na cota de estrangeiros que estão presos, vamos ver quem são estes estrangeiros. Há pouco falávamos ali atrás sobre a Silvia Gomes. Ela tem um estudo muito interessante que fez com estrangeiros no sistema prisional, onde ela identifica exatamente este problema. Portanto, são cidadãos que nasceram em Portugal, estão indocumentados e, na minha humilde perspectiva, não deviam ser tratados como estrangeiros. Mas é assim que eles são identificados no sistema. E, portanto, se calhar, quando falavas aí dessa maior intensidade de penas para afrodescendentes e estrangeiros, eu diria que podes meter mais de metade dos estrangeiros nos afrodescendentes e depois ficas com uma cota residual nos estrangeiros, porque parece-me que é por aí. Uhum. Vamos falar de trabalho, que é alvo da tua última investigação, ou da investigação que estás a fazer neste momento. Como qualquer cidadão, a população reclusa tem direito ao trabalho e não pode ser obrigada a trabalhar. Segundo dados do governo, cerca de metade dos reclusos tem uma ocupação profissional dentro da prisão. Produz-se vinho em Alcoente, fabricam-se móveis em Coimbra, fazem-se acessórios de moda em Tires. Num discurso em 2016, a secretária de Estado Adjunta e da Justiça, na altura, Helena Mesquita Ribeiro, disse, estou a citar: dentro e fora dos muros da cadeia, o trabalho tem um papel inquestionável na valorização pessoal do recluso. É para isto que o trabalho nas prisões serve? Para a valorização do recluso ou da reclusa? Bom, aqui é mais complicado. Portanto, o trabalho em meio prisional ele é muito controverso e também oferece-se
a narrativas mais ou menos populistas, e normalmente esta questão do trabalho está sempre ali na fronteira quando nós queremos dar mais ou menos castigo a quem está preso. O primeiro ponto é: o trabalho não é um castigo. Se ele não é um castigo em liberdade, também não tem que ser um castigo dentro da prisão. Portanto, o ponto é esse. Em Portugal nem sempre foi assim. Nós já tivemos um regulamento sobre o trabalho dentro da prisão, isto no início do século XX, que depois foi está-me a falhar o termo, quer dizer abolido, mas já não se diz abolido nessa altura, mas deixou de estar em vigor com a reforma de 36, que foi uma reforma, como eu disse há pouco, voltada exatamente para isto. Quando se construiu o Pinheiro da Cruz, foi a pensar nas vinhas que se ia produzir vinho ali, no Linhó a questão da agricultura, em Coimbra os móveis, o parque de tribunais que existe em Portugal atualmente foi construído por presos. Isto assim, em tese, não parece uma coisa exatamente negativa, não é? Mas é preciso ver que o trabalho era obrigação. Era obrigação, portanto, e assim foi uma obrigação até 99. Também tenho que dizer que esta questão da obrigatoriedade, ela diverge muito nos vários países, nomeadamente na Europa. Portanto, a maior parte dos países tem o trabalho como obrigatório. E depois existe Portugal e mais alguns países onde o trabalho prisional não é obrigatório. Sucede, porém, que... Como em qualquer outro cidadão. Como em qualquer outro cidadão. Sucede, e é esse o espírito da legislação. Eu estou a contar esta história toda para se perceber ao ponto onde chegamos. Porque em 79, fruto dos acontecimentos de 74, não é? Portanto, há todo um transformar da legislação naquele período e, portanto, também se transformou esta questão do trabalho, deixou de ser apenas obrigatório, ponto final, e passou a ser obrigatório, mas com direitos. E isto, o Decreto-Lei de 79, veio até 1999, em que, efetivamente, o trabalho era obrigatório, mas falava-se em previdência, falava-se em seguro de acidentes do trabalho, e, portanto, a minha pesquisa ainda não chegou a esse ponto, e, portanto, eu não consigo afirmar que isto era eficaz, ou seja, quem estava preso e trabalhava, de facto, depois tinha uma reforma ou tinha, enfim, previdência. Não tenho dados, digamos, macro, para o afirmar, tem dados micro em que pontuadamente isto aconteceu e não aconteceu, porque também encontro acórdãos dos tribunais superiores que vêm tratar estas situações. A questão é que em 99 criámos uma legislação nova, portanto o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, que abreviadamente é o CEP, e o CEP veio mudar todo o paradigma. Porque é um código que veio trazer mais garantias a quem está preso, mas no que concerne ao trabalho vai fazer um problema grande, que é, desde logo mudou a nomenclatura. Deixámos de falar em trabalho e passámos a falar em ocupação laboral. E isto muda tudo. Isto muda tudo. É preciso convocar para aqui as regras de Mandela. As regras de Mandela são as regras de tratamento penitenciário, as regras mínimas de tratamento penitenciário, em que se fala em trabalho, e o trabalho assenta numa trilogia, se assim quisermos, de intervenção prisional, que é o trabalho, a formação profissional e a educação, na ideia de que, se trabalharmos estas três frentes, as pessoas vão sair mais preparadas para não cometer crime. Regras essas que são das Nações Unidas. Das Nações Unidas. E depois que, no caso da Europa, há as regras europeias de tratamento mínimo penitenciário, que cá entre nós, que ninguém nos está a ouvir, são um copy-paste das anteriores, com um problema, é que as anteriores até foram revistas o ano passado e estas ainda não foram revistas. Mas na verdade dizem basicamente o mesmo, e sobre esta questão dizem a mesma coisa. O problema é que, quando falamos em ocupação laboral, estamos a escusar-nos a tudo o que é uma garantia mínima enquanto trabalhador. E então, por exemplo, falar em remuneração. Quer dizer, ninguém pensa em trabalhar por menos do que o salário mínimo nacional. A questão é que, se eu disser que há pessoas que estão presas, trabalham 7 a 8 horas por dia, em linhas de produção, têm hierarquia, e depois recebem 60 euros por mês, achamos todos muito estranho. Mas isto é Portugal em 2020. E isto acontece... Com que enquadramento? Isso é legal? Pronto, existe uma lacuna, na verdade. O que é que se fez? Fez-se a ocupação laboral para dar voz às regras mínimas de tratamento penitenciário, mas depois não se legislou concretamente. Então nós temos o trabalho mais bem pago dentro da prisão, e já vamos falar do projeto da Delta, porque eu sei que a Delta é sempre o argumento de defesa do que eu vou dizer, mas lá está, não podemos comparar as coisas que não são comparáveis, não é? E de facto é um projeto fantástico, mas é um caso único. Porque o trabalho mais bem pago dentro da prisão não chega a 5 euros por dia.
E é o Estado português que paga, e nomeadamente em serviços de faxina. Aliás, no relatório da Procuradoria de Justiça até refere que há como que uma utilização massiva da faxina porque há pouco trabalho dentro da prisão. Porque depois, quando vamos falar no trabalho promovido por privados dentro da prisão, há valores que são escabrosos, que são pagos por dia, não é por hora. 2, 3 euros por dia, não é? Depois, como eu digo, esta questão sujeita-se a narrativas populistas muito fáceis, não é? Como dizer, bom, mas eles estão presos e, portanto, têm cama, roupa e mesa lavada e, portanto, podem ganhar menos. Calma, estamos a falar de trabalho. Não é? Trabalho produtivo, não é trabalho ocupacional, porque trabalho ocupacional temos aquelas situações em que a pessoa faz uns arraiolos e umas coisas para manter-se cognitivamente ativa e aquilo não dá para nada. Coisa diferente é cozer sapatos a ganhar 75 cêntimos que depois o El Corte Inglês vende a 175 euros. Não é? Isto são factos. E trabalho equivalente àquilo que é feito trabalho nas equivalente fora? àquilo que é feito cá fora, com uma nuance. Sabendo que as empresas formam as pessoas dentro da prisão para trabalhar nos seus produtos, mas depois não as empregam fora da prisão. E, portanto, não podemos, e é nisto que não podemos comparar com a Delta, porque a Delta tem um projeto muito interessante no contexto prisional que tem a ver com a reparação das máquinas. Quer dizer, agora acho que foi ampliado para a questão das cápsulas, mas eu só o conhecia até à reparação das máquinas. E realmente era muito interessante porque eles não só trabalhavam esta trilogia das regras de Mandela, portanto, a profissionalização, o trabalho e a educação, portanto, as pessoas tinham que estar inscritas para trabalhar nestas 3 frentes, tinham a produção, ganhavam conforme trabalhavam porque era à peça e, mais do que isso, tinham integração fora da prisão. E, portanto, porque esse projeto da Delta está diluído por vários EPs e, portanto, há sempre uma preocupação nesse projeto. De resto, a Delta é muito conhecida por projetos de responsabilidade social e neste também não ficou atrás, mas isto não se compara, não é amostra com o que se passa dentro da prisão. E mais, tenho até pena que não venha vertido no relatório da Procuradoria de Justiça, porque existem empresas que só funcionam dentro do espaço prisional. Só isto devia pôr-nos a refletir sobre que trabalho é este e que finalidade cumpre no processo de ressocialização. Eu sou das pessoas que me divido sobre a obrigatoriedade do trabalho. Tendencialmente acho que deve ser voluntário, como é cá fora, mas quando olho para os outros países onde é obrigatório, vejo também mais direitos e salvaguarda para estes trabalhadores. E, portanto, fico sempre na dúvida. Não tenho uma posição muito estanque sobre isto. Acho que deve ser voluntário, mas tenho realmente muitas dúvidas sobre esta afirmação e baseadas nesta amostra empírica que trago. Achas que, pelas mesmas funções, reclusos e não reclusos devem ser pagos de igual forma? Sim, claramente. Claramente, o trabalho é o mesmo, o know-how é o mesmo. Vamos assentar na qualidade momentânea de recluso para baixar o salário. É que isso é a mesma coisa que nós dizermos que uma mulher grávida também não pode ganhar o mesmo que uma mulher não grávida. Isso não faz nenhum sentido, não é? Estamos a falar de uma condição particular da pessoa naquele momento, de resto, não é? E mesmo que não fosse daquele momento, uma pessoa com deficiência também não é paga de uma forma diferente, não é? Portanto, e é deficiente, infelizmente, a vida inteira. Portanto, o que temos aqui que ver é que espécie de trabalho é que nós queremos para os presos e ao fim do dia também que sociedade é que nós queremos, não é? Pensando que há pessoas que trabalham nestes termos, é muito complicado. Isso porque o Código de Execução de Penas diz que o trabalho não se subordina exclusivamente a finalidades lucrativas ou interesses económicos do estabelecimento prisional. Ou seja, pode haver... Sim, claramente. O que eu estou a dizer, repara, há trabalho que é trabalho, realmente é uma ocupação, não é? Há coisas que são ocupação. O que me preocupa é aquele que é trabalho produtivo, não é? Produtivo na acessão capitalista do termo, não é? Portanto, produzem coisas que vão ser vendidas que vão gerar lucro. Não é? Ou seja, qual é o enquadramento? Falaste-me há pouco que era um vazio legal. Sim, há uma lacuna porque o legislador do CEP e depois também do regulamento, o Regulamento Geral dos Serviços dos Estabelecimentos Prisionais é um regulamento que tem origem no CEP, que já refere a necessidade de criar. Ele é criado em 2011, mas deixa este vazio. E não há contrapartidas para as empresas?
Ou seja, uma empresa que tem apenas mão de obra reclusa não tem uma contrapartida. Ela tem mão de obra paga num diferencial brutal face ao comparativo em liberdade. Eu acho que já é um incentivo tremendo. Mas não tem obrigações. Isto não está escrito em lado nenhum, exatamente. Isto não está escrito que tem que ser assim. Eu penso que isto decorre realmente de uma interpretação completamente abusiva da legislação. Porque eu penso que o legislador o que quis foi criar um modelo nesta trilogia das regras de Mandela para o trabalho ser um agente de capacitação das pessoas e não, naturalmente, sujeitar estas pessoas a um qualquer abuso por parte quer do sistema prisional, quer por parte de terceiros. A verdade é que a amostra não é essa. Aquilo que se vê é que, efetivamente, há produção dentro das prisões que não tem o reflexo na vida dos presos que teria se estivessem em liberdade. E isso tem que ser pensado. E ter presos a trabalhar para empresas privadas, como falavas, sim, cujo fim é o lucro, achas que pode ser considerado exploração e, no limite, quase uma forma encapuçada de escravatura moderna? Essa parece-me uma conclusão assim meio óbvia. Eu tenho dificuldade em aceitar que em Portugal, em 2020, possamos dizer uma coisa dessas. Mas, bom, deixo os dados à consideração. Eu não sou a única pessoa que diz isto, está relatado em várias frentes. É muito bonito quando vemos reportagens televisivas que focam o trabalho de algumas empresas dentro da prisão. Acho que sim, passa uma ideia de sociedade moderna, de intervenção dentro da prisão, mas há muitos problemas e não é sequer a amostra, isso não é a amostra do sistema. Falta muito trabalho também. Há prisões que têm muito a ver com a sua geografia, na verdade, com a sua localização. Prisões que não têm trabalho. E isso depois é problemático, porque o trabalho cumpre aqui várias finalidades e aquela da remuneração também é uma muito evidente, porque dentro da prisão as pessoas, ao contrário do que se veicula muitas vezes, não têm tudo e portanto é importante essa remuneração. Depois essa remuneração também é um bocado complicado, como é que ela chega às pessoas que estão presas, não é? Mas penso que aquilo que urge é realmente, por um lado, legislar concretamente quem é que pode ter trabalho na prisão. Eu acho que há aqui novamente uma certa omissão do Estado, porque eu acho que o Estado, quando quiser regular isto, se calhar algumas empresas vão deixar de achar interessante e então saem do sistema prisional e isso também traz problemas ao sistema prisional, porque menos retribuição a quem está preso pode aumentar os índices de violência também, entre outras frentes. E, portanto, isto às vezes parece a pescadinha de rabo na boca, não é? Que temos que refletir, mas é urgente, é um caso urgente. Uma última pergunta, antes para terminarmos, vou-te ler uma citação. É surpreendente que a prisão, com as suas cronologias regulares, trabalho forçado, as suas autoridades de vigilância e registro, os seus especialistas em normalidade, que continuam e multiplicam as funções do juiz, se tornem um instrumento penal moderno? É surpreendente que as prisões se assemelhem a fábricas, escolas, quartéis, hospitais e que todos se assemelhem às prisões. Isto é uma citação, são duas perguntas de Michel Foucault, o filósofo francês que já citaste. Esta citação é de 97, daí a referência ao trabalho forçado, ao trabalho obrigatório. Sim. No final desta conversa, tudo o que falamos, hoje, para que é que servem as prisões? Eu, enquanto jurista, eu não consigo pensar um sistema totalmente abolicionista. Há pensadores nesse sentido, pessoas que pensam que a prisão está obsoleta enquanto instrumento. O meu eu jurista não me deixa chegar tão longe, porque eu acredito que, face à violação de determinados bens jurídicos, a privação da liberdade é essencial e cumpre objetivos também de ressocialização e de paz social. E, portanto, penso que o que tem que acontecer é uma reinvenção desta prisão. É preciso ir buscar exemplos. Nós estamos sempre a falar dos países nórdicos que servem para tudo, que sirvam também para a questão prisional. Países como a Holanda e como a Noruega, que nos anos 90 tinham níveis de sobrelotação brutal e hoje estão a arrendar os espaços prisionais a outros países limítrofes, porque souberam fazer reformas que transformaram a necessidade da prisão e, portanto, diminuíram também aquilo que é o papel da privação da liberdade. E, portanto, o Foucault veio alertar-nos. De resto, a legislação de 79 assenta muito nos estudos de Foucault, alertar-nos para o problema da institucionalidade. A ideia de que levar alguém para dentro de uma instituição, e Foucault falava também dos manicômios, dos hospitais, asilos, etc., vem coartar parte daquilo que é
a dimensão do ser humano, e isso não pode acontecer, porque quer na intervenção médica, quer na intervenção penal, não é esse o objetivo. O que se pretende é tratar um problema momentâneo e, portanto, penso que a reflexão é essa, pensar que fim é que nós queremos a prisão e que prisão nós queremos deixar às novas gerações, porque esta como está toda errada. Eu, aliás, costumo dizer, e posso terminar assim, que o que era preciso era arrasar o parque prisional todo e voltar a construir, porque desde a estrutura, a organização, está tudo errado. E, portanto, era importante repensar a prisão como ela está. Obrigada, Marco Ribeiro. Obrigado eu pela oportunidade. Obrigada a todas as pessoas que assistiram a esta entrevista ao vivo e ao Festival Rádio Foneca por nos convidar e receber tão bem aqui em Ilhavo. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, e pelo Pedro Miguel Santos. Podem ouvir outras entrevistas, séries e reportagens em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na vossa aplicação de podcasts. E ainda uma última nota sobre este trabalho: nós vamos fazer uma grande investigação e relançamos uma campanha de crowdfunding esta semana para financiar. Podem saber mais em fumaça.pt. Até já e obrigada a toda a gente.